Olá, meus queridos, graça e paz. Bem-vindo ao nosso canal Instrução Bíblica. Eu me chamo Tiago Alencar e hoje, através desse vídeo, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão bíblica para a nossa compreensão. Hoje, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo extremamente importante. Eu quero falar sobre a família edificada em Cristo. Desde já, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que venha se inscrever, deixe seu like e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Pois bem, como eu disse, hoje eu quero falar com vocês a respeito da família edificada em Cristo. Para falar sobre a família edificada em Cristo, eu gostaria de usar um texto bíblico inserido no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 29. O Evangelho de Mateus, mais precisamente no seu capítulo 5 em diante, até o 7, é muito conhecido por parte daqueles que amam as Sagradas Escrituras, porque ele apresenta nesses capítulos o tão conhecido Sermão da Montanha proferido por Jesus. E no versículo 24 ao 29 é proferido por Jesus o ensinamento sobre os dois alicerces. E baseado no ensino de Jesus a respeito desses dois alicerces, eu quero trazer para vocês, neste vídeo, uma reflexão bíblica falando a respeito de família. Família edificada em Cristo. E eu gostaria de fazer uso do slide que está aqui na tela para a nossa melhor compreensão. Tudo bem? Então, vamos refletir um pouquinho a respeito desta reflexão. Pois bem, o texto de Mateus capítulo 7, eu não vou ler, mas se você quiser ler, eu te convido, logo após esse vídeo, se você quiser estudar esse texto, elaborar uma mensagem para você pregar, você que prega na igreja, na rua, onde você levar a palavra de Deus, você pode estudar esse texto para poder transmitir uma reflexão saudável para aqueles que irão te ouvir. Pois bem, quando nós olhamos para a palavra família, de cara, de imediato, nós procuramos encontrar uma definição para esta palavra. E quando nós alinhamos esta palavra à Bíblia, as Sagradas Escrituras traz para nós uma definição do que é a família. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia ela tem uma definição do que é a família. Na Bíblia, ou, por que não dizer, para a Bíblia, família é algo constituído, podemos dizer assim, é algo que foi estabelecido, é uma instituição que foi criada pelo próprio Deus. Deus é o autor da família. Biblicamente, a família é constituída por um pai, uma mãe e, consequentemente, os filhos. O que me chama a atenção é que se a Bíblia apresenta Deus como o construtor, como o idealizador dessa instituição chamada família, a própria Bíblia também nos apresenta subsídios, ou quer dizer, a Bíblia nos apresenta fundamentos, ela nos apresenta auxílio para que essa família, que é estabelecida por Deus, que é construída por Deus, a Bíblia também apresenta subsídios para que essa família venha a ser mantida de forma indissolúvel. Ou seja, o mesmo Deus que é o idealizador da família, ele também é aquele que fornece auxílio para a manutenção de uma família saudável. Por quê, Tiago? Como assim? Ora, desde o Gênesis, lá no capítulo de número 2, nós vemos a presença, ou por que não dizer, o conceito de família. Como vocês podem ver na leitura, o texto diz: então
o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Glória a Deus. Perceba que a narrativa do Gênesis, ela apresenta Deus formando alguém para estar ao lado do homem, para estar auxiliando, para estar lhe correspondendo. Então, Deus, no Gênesis, ele estabelece um casal, e esse casal dá início à primeira família. Então, se Deus é o idealizador, aquele quem estabelece a família, ele também fornece, como eu já disse, subsídios para que esta família venha ser mantida a todo momento e tenha uma vida saudável. Logo, caros irmãos, quando nós percebemos a família concatenada ao texto que eu falei a princípio, ao ensino de Jesus a respeito dos dois fundamentos, nós extraímos uma grande reflexão nesse texto. Não mais no Gênesis, mas em Mateus, capítulo de número 7, versículos 24 em diante. Nós percebemos que lá Jesus ele fala sobre dois fundamentos. E baseado nesses dois fundamentos, eu quero, queridos irmãos, trazer a família. Pois bem, Deus é o idealizador, isso é fato. Deus é o construtor. O mesmo estabelece subsídios para que essa família venha ser mantida. E ele também é aquele que promove, guarda, sustenta a família. Agora, meus irmãos, quando nós nos deparamos com o texto de Mateus, só um minuto, deixa eu compartilhar a tela. Quando nós nos deparamos com o texto de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, nós vemos o Senhor Jesus apresentando dois fundamentos, apresentando duas construções. Perceba que eu disse que no Gênesis Deus estabeleceu a família, Deus instituiu a família. Agora, Jesus, nesse seu ensino, no dito Sermão do Monte, ele está falando a respeito de dois fundamentos. Ele está falando a respeito de duas construções. Ele está falando a respeito de duas obras, podemos dizer assim. Então, ele começa dizendo da seguinte maneira o texto. Ele começa o texto da seguinte maneira: todo aquele, pois, que ouve, ou por que não dizer, que escuta as minhas palavras, perceba que Jesus, ele é incisivo. Ele está dizendo, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Observe que Jesus caracteriza esse homem como um homem prudente. E ele continua: e desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Caros irmãos, perceba que Jesus ele faz algo impressionante através desse seu ensino. Ele coloca para os seus ouvintes, ele apresenta aos seus ouvintes de forma incisiva as seguintes palavras:
todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras. Primeiro que Jesus já é direto, já é incisivo na busca pela atenção daqueles que o ouvem. Ele diz: todo aquele que escuta essas minhas palavras e todo aquele que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei, compará-lo-ei. Perceba que a palavra escutar que Jesus emprega aqui, ela está concatenada a outra palavra que Jesus também empregou, que é a prática. Então, para Jesus, o verbo escutar precisa estar concatenado com o verbo praticar. Então, o primeiro ensino, a primeira reflexão que nós extraímos daqui é que Jesus não quer que nós somente escutamos as suas palavras, mas ele também quer que nós as praticamos. Todo aquele que escuta precisa também praticar as palavras. Por que Jesus não utiliza o verbo ouvir? Por que Jesus não utiliza a expressão todo aquele que ouve? Muitas pessoas fazem distinção entre ouvir e escutar. Ouvir se refere apenas à audição, ou seja, à capacidade da pessoa captar sons, mas ela não conseguir definir o que se quer dizer através desses sons. Agora, ouvir somente, todos podem ouvir, mas não podem, talvez não consigam compreender. E Jesus é incisivo, ele não diz todo aquele que ouve, Jesus diz todo aquele que escuta. Porque já o escutar, para algumas pessoas, se trata de compreender aquilo que se ouve, se trata de obter uma interação com o que se fora transmitido. Então, Jesus está dizendo, Jesus está querendo ensinar, eu não quero que vocês ouçam, eu quero que vocês escutem, eu quero que vocês entendam aquilo que eu tenho para dizer. E não somente entendam, e não somente escutem, mas pratique aquilo que eu quero. Então, o cristão de verdade, ele está interessado em não somente escutar as palavras e não somente escutar os ensinos bíblicos. Ele também está interessado, tem compromisso com a prática dos ensinos bíblicos de Jesus. Indo mais adiante, nós podemos perceber que Jesus ele apresentou dois alicerces. Ele apresentou dois fundamentos. Aquele que estabeleceu a sua casa sobre a rocha e aquele que estabeleceu a sua casa sobre a areia. Quando nós vamos para o primeiro alicerce, que é a rocha, nós temos aqui algumas coisas importantes. Por quê, Tiago? Porque rocha, ela fala de estabilidade. Rocha fala de escolhas idealizadas. Rocha fala de firmeza, fala de estrutura. E isso dá a entender que não é qualquer um que está construindo, mas é alguém que tem entendimento, é alguém sensato, é alguém prudente. Olha, os nossos empreendimentos, sejam eles espirituais, sejam eles materiais, eles precisam ser direcionados, eles precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Para isso nós precisamos orar, para isso nós precisamos buscar, para isso nós precisamos ter conhecimento de qual a vontade do Senhor para nós não acabarmos frustrando. Perceba, irmãos, quantas pessoas, quantos cristãos têm se frustrado, têm se desesperado, porque agiram por impulso, porque agiram de forma inconsequente e acabaram tendo prejuízos pelo fato de suas atitudes serem
reprovadas diante de Deus. Então, quando nós falamos de alicerce chamado rocha, nós estamos entendendo que é um alicerce firme, é um alicerce estável, que não permite vacilo, que não permite queda. Logo, Jesus comparou esse alguém com alguém prudente. Logo, a reflexão que eu propus é sobre família. O que essa passagem bíblica tem a ver com família? Ora, quando você não é alguém que é casado, quando você é alguém que está solteiro, que está em busca de alguém para se relacionar, para, se possível, construir uma família, você vai buscar qualquer pessoa? Não. Você vai buscar qualquer um? Não. Você está interessado em alguém que esteja com as características de que foram apresentada lá em Gênesis capítulo 2, no texto que eu li, alguém que esteja para auxiliar, alguém que esteja para ajudar, para estar ao lado. Mas para esse alguém escolher esta pessoa, ele precisa ter suas escolhas seletivas, ele precisa ser alguém que idealize suas escolhas, que não haja por impulso. Então, o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, ele está sendo comparado, eu o comparo ao homem, à mulher que teve a responsabilidade, que teve o compromisso de analisar as suas escolhas, de analisar o seu futuro, de pensar na sua vida como esposa, ou de pensar na sua vida como um esposo. Então, esse homem, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Quantos jovens, eu estou na qualidade de jovem, então eu posso falar, quantos jovens como eu, que sonham em um casamento, que querem se casar-se, eu me refiro aqui mais àqueles que estão na igreja, porque sonham em ter um ministério, sonham em ter uma família, e muitas vezes eles acabam agindo de forma irresponsável, não analisando as suas escolhas, não analisando as suas futuras parceiras, o seu futuro parceiro, a sua futura parceira, e acaba escolhendo de forma errada. Então, para a família ser edificada em Cristo, você tem que entender isso, que suas escolhas precisam ser seletivas, que você precisa analisar, você precisa ter o compromisso com a disciplina e olhar, observar e ver se de fato a moça que você está observando, que você quer assumir um compromisso, o rapaz com quem você quer assumir o compromisso, se ele tem características de fato de um homem de Deus, de alguém que vai te proporcionar um futuro excelente, te dar uma família excelente, construir com você uma família excelente. Porque você não pode estar indo para o sul e ele indo para o norte. É jugo desigual, é apresentado por Jesus como jugo, por Paulo nas Escrituras, como jugo desigual. Então, para uma família edificada, nós temos que ser como esse homem. Para termos uma família edificada, temos que ser como esse homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ora, prudência, qual é a característica de prudência? O que é alguém prudente? Alguém prudente tem a característica de que se comporta de maneira a evitar os perigos ou consequências ruins. Então, todos os seus atos são calculados. Prudente fala de precaução. O jovem prudente, a moça prudente, ela não se relaciona com qualquer um, ele não se relaciona com qualquer uma porque ele está debaixo de uma promessa, acreditando que Deus é fiel para o auxiliá-lo e para sustentá-lo. Logo, nós vemos que esse homem que edificou a sua casa sobre a rocha, ele sofreu. Casamento, mesmo que eu ainda não seja casado,
mas pelos testemunhos, pelaquilo que eu vejo, eu percebo que há sofrimento, há momentos difíceis. Só que momentos difíceis no casamento terá em todos. O que diferencia é quem está ao seu lado para enfrentar esses dias difíceis. Será que quem está do seu lado quando você enfrentar esses dias difíceis, ou quem você está buscando para estar ao seu lado quando chegar os dias difíceis, ele vai ter a capacidade de pegar na sua mão, ela vai ter a capacidade de pegar na sua mão e dizer: vamos, nós vamos ultrapassar essa tempestade, vamos vencer esse problema e vamos cantar o hino da vitória lá na frente? Então é difícil, mas para quem escolheu ter uma família edificada, estabelecer a sua casa sobre a rocha, ele tem a ciência de que, ainda que venham as intempéries, ainda que venham os tempos ruins, os dias maus, ele conseguirá vencer, porque ele não está sozinho. Observe que Jesus diz: todo, pois, aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, olha os dias maus, desceu a chuva, só foi chuva? Não. Veio também os rios, correram-se os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu. Então, veio chuva, correu os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa. Mas aquela casa que for edificada sobre a rocha, ela conseguiu vencer. Ora, queridos, a nossa vida com Cristo não é só de um mar de rosas. Quem tem uma família estruturada em Cristo, quem tem uma família firmada em Cristo, não vive só de rosas. Ele também passa por dificuldades. Entretanto, quando essas dificuldades sobrevêm, ele sabe que ele não está sozinho e consegue vencer. Agora perceba que as mesmas dificuldades que veio sobre o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, também veio sobre aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Só que o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, esse homem, ele tem algumas qualidades. Esse homem, ele tem algumas características que o faz ser diferente. Você tem que ter características, jovem. Você tem que ter características, moça, rapaz, que o diferencie. Você não precisa e não deve ser como a maioria. Você vai ser destaque, você vai ser observado pelaquilo que você tem diferente. Se você ser igual aos outros, você não vai ter nada para se destacar. Então você precisa ser diferente. Você precisa ser diferente. Diferente para pior, Tiago? Não. Diferente para melhor. Você que é um cristão servo de Deus, você que é uma cristã serva de Deus, você precisa ser diferente. E eu anotei algo interessante aqui. Este homem não fez para ser, mas por ser, ele o fez. Ou seja, ele não construiu a sua casa na rocha para ele se tornar um homem prudente. Mas por ele ser um homem prudente, ele construiu a sua casa na rocha. Não espere ter para ser. Seja, ainda que você não tenha. Seja um bom filho, ainda que você não tenha uma esposa. Porque se você souber ser um bom filho, você vai saber ser um bom esposo, um bom marido. Seja uma boa filha, uma excelente filha. Porque se você for uma excelente filha, você será uma excelente esposa, uma excelente mulher. Então, você não deve buscar fazer. Você não deve buscar fazer para ser. Você deve ser para fazer. Aquilo que você não deve estar dependente de nada.
Você é cristão porque Jesus lhe salvou. Não é porque você espera ganhar um carro, não é porque você espera ganhar uma casa, não. É porque o sangue de Cristo te alcançou. Então, este homem, ele fez, ô glória, ele fez porque ele era prudente, não porque ele quis se tornar alguém prudente. Por quê? Por quê? Por ser o quê, como eu melhor dizendo? Por ser prudente. Então, ele não fez para ser, mas por ser prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha. Aqui é um grande perigo. Qual o perigo, Tiago? Há muitas pessoas que querem ter para ser. Aquilo que eu já disse. Você não precisa ter para ser. Você já é cristão, você já é comprado, lavado pelo sangue de Jesus, e você precisa estar de acordo com a vontade de Deus para ter uma família edificada sobre a rocha. Mas com Cristo aprendemos que devemos primeiramente ser para depois ter. Aí eu deixei um texto em Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A aquisição da coroa está condicionada à fidelidade. Então, eu ganho a coroa não para ser fiel, mas porque eu sou fiel, eu receberei a coroa da vida. Se fores pouco, eu não coloquei de forma correta, mas o texto diz: como foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, quando você é fiel, ainda com pouco, você é capaz de conquistar o muito, você é capaz de ser colocado no muito, porque Jesus, ele honra os seus. Jesus, ele não deixa para trás os seus. Continuando, aqui há um grande perigo, né? Eu falei sobre o grande perigo, onde as pessoas querem ter para ser, em vez de buscar ser, e assim, sendo, conquistar aquilo que querem. Na ausência de ter aquilo que quero, eu deixo de fazer aquilo que devo. Então, muitas pessoas têm sofrido. Por quê? Porque na ausência de ter aquilo que querem, deixa de fazer aquilo que devem. Então, isso é um perigo. Eu não tenho ainda uma esposa, eu não vou ser um bom filho. Eu não tenho ainda aquilo que eu tanto busco, então eu não vou fazer mais a vontade de Deus. Então, é um grande perigo. Quando na ausência daquilo que você quer, você deixa de fazer aquilo que você deve fazer. Aí eu deixei escrito, é mais ou menos assim: eu vou casar para fazer a obra de Deus. Por que você não faz a obra de Deus? E em decorrência dessa obra de Deus que você faz, você é abençoado com um lindo casamento. Então, há muitas desculpas dos jovens. Eu quero casar porque eu quero fazer a obra. Por que você não faz quanto solteiro? E o casamento vem em consequência ao seu trabalho, à sua dedicação. Deus vê a sua dedicação. Solteiro, ele diz: se ele é solteiro e é tão dedicado assim, eu vou abençoá-lo com uma varoa, com a esposa, com o esposo, e ele ou ela será mais fiel na minha obra. Amém? Que Deus nos abençoe. Essa foi a nossa reflexão através desse vídeo. Eu espero que o Senhor os abençoe e vocês sejam abençoados. Gostou? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus e que o Senhor possa, cada dia mais, estar te abençoando de forma maravilhosa. Amém? Fiquem todos na paz.